Olá, eu sou Rafael Martelo. É um prazer participar da conferência FACTA WPSA Brasil, Avicultura Recalculando. Vou apresentar o trabalho chamado Avaliação da Resposta Vacinal contra Gumboro em frangos com diferentes níveis de anticorpos maternos. A doença de Gumboro é uma das principais causas de perdas econômicas da indústria avícola. Por acometer principalmente aves jovens, é importante que a ave esteja sempre protegida por anticorpos maternos nos primeiros dias e pelos anticorpos induzidos por resposta imune ativa, através da vacinação, logo que os anticorpos maternos decaiam. A vacinação é efetiva no controle da doença de Gumboro quando realizada no momento correto. Entretanto, deve-se levar em consideração os efeitos dos anticorpos maternos nas primeiras semanas de vida e como eles interagem com os antígenos vacinais. Assim, a gente reduz a janela imunológica. Nos dias atuais, a vacinação contra a doença de Gumboro é realizada na maioria das vezes ainda no incubatório, com diversas tecnologias de vacinas. Dentre as principais tecnologias, podemos citar as vacinas de imunocomplexo, que contém a combinação do vírus vivo ativo atenuado de Gumboro a anticorpos específicos. Uma das novas categorias de vacinas são as vacinas vivas de vírus livre, utilizadas no incubatório via em ovo ou subcutânea, em que a replicação do vírus vacinal se inicia aproximadamente 3 semanas após sua aplicação. A categoria dessas vacinas de novíssima geração é chamada de imunocomplexo natural. O objetivo desse trabalho foi comparar as respostas imunes induzidas pelas vacinas vivas de imunocomplexo convencional e as vivas de vírus livre contra a doença de Gumboro, relacionando os achados de biologia molecular e sorologia em pintos com diferentes níveis de anticorpos maternos em duas diferentes regiões do Brasil, assim como os desafios de campo para a doença de Gumboro. O estudo foi realizado em duas diferentes regiões do Brasil, Sudeste e Nordeste, no ano de 2020. Foram selecionados 8 granjas de frango de corte, 4 na região Sudeste e 4 na região Nordeste, para acompanhamento e avaliação conforme a vacina utilizada nos lotes. Em 2 granjas da região Sudeste e 2 da região Nordeste foram alojados lotes vacinados com a vacina de imunocomplexo convencional, a cepa W2512, e em 2 granjas da região Sudeste e 2 da região Nordeste, os lotes foram vacinados com vacina de imunocomplexo natural, cepa MB. Para as análises sorológicas, foram colhidas aproximadamente 20 amostras de sangue, nas idades 1, 18, 24, 32 e 41. E as amostras foram submetidas à análise sorológica para Gumboro, através da técnica de ELISA indireto, utilizando o kit IDEX. Os títulos médios geométricos, GMT, de anticorpos e percentual do coeficiente de variação, que é o percentual CV, foram compilados para uma melhor avaliação da curva sorológica. A colheita das amostras oscilou em 3 dias na faixa etária das aves para melhor adaptação da rotina das granjas. E para as análises de biologia molecular, as amostras foram colhidas com auxílio do FTA-CARD e enviadas ao laboratório em pools de 5 órgãos. Para a identificação da estirpe vacinal ou viral, da estirpe viral de Gumboro presente nas amostras, foi utilizada a técnica de reação em cadeia polimerase, polimorfismo de comprimentos de fragmentos de restrição, que é o PCR-RF-LP. Os lotes analisados na região Sudeste apresentaram títulos maternais mais baixos, quando comparados à região Nordeste, GMT de 1.893 contra 5.318. Também foi possível observar a diferença de títulos de anticorpos entre os lotes ao final, onde os do Sudeste tiveram títulos de anticorpos mais altos, e esses resultados sugerem que os lotes avaliados na região Nordeste
tiveram um atraso no início da imunidade ativa proveniente da vacinação, uma vez que ambas as vacinas dependem da cinética dos anticorpos maternos para o início da replicação. Como o anticorpo materno estava mais alto, demorou mais. O início da imunidade ativa decorrente da vacinação aconteceu em momentos distintos nos diferentes grupos, corroborando com o Bublot em 2007. No lote 8, que recebeu a vacina MB1, dá para observar o início da imunidade mais precoce, o que vem de encontro aos achados em 2019 por Achache. Na biologia molecular, obtivemos diferentes taxas de recuperação da cepa vacinal entre os grupos. Na região sudeste, 16% dos lotes vacinados com imunocomplexo e 83% nos lotes vacinados com imunocomplexo natural. E na região nordeste, a recuperação da cepa vacinal foi de 50% para os lotes vacinados com imunocomplexo e 83% nos lotes vacinados com imunocomplexo natural. Nos lotes da região sudeste, houve recuperação das cepas variantes GM15 e em 67% das amostras, nos grupos 1 e 2, que foram vacinados com imunocomplexo convencional, indicando aí um alto desafio contra a doença de Gumboro com essa estirpe sul-americana, o que pode ter influenciado, inclusive, na soroconversão. A recuperação da estirpe vacinal Fibro-MB, do grupo 11, descrito também ali no gráfico, corrobora com o observado por Achache em 2019, onde encontraram a colonização da bursa de Fabrícios mais precoce quando comparados a vacinas de imunocomplexo convencional. A alta recuperação das estirpes GM15, observada nos lotes 1 e 2, pode ocorrer por fato dessa cepa ser mais rápida na colonização da bursa de Fabrícios, o que pode dificultar o controle pela maioria das vacinas, né, citado no trabalho de Boldaoud, de 2016. Os resultados sorológicos e de biologia molecular são complementares, tanto nos lotes com baixos níveis de anticorpos maternos no Sudeste, como nos lotes de altos títulos no Nordeste, foi possível observar a estabilidade de soroconversão com 32 dias nos lotes vacinados com MB1, com seu estímulo inicial na idade de 24 dias. Isso pode ser justificado devido à precocidade da colonização da bursa de Fabrícios e na indução da resposta imune ativa pela CPMB. Isso também descrito por Achache em 2019. Nota-se também, além da estabilidade de títulos desde os 32 dias, o coeficiente de variação, a percentual, mais baixo nas amostragens de 41 dias. Nos lotes com títulos maternais mais altos, que foram os lotes 5, 6, 7 e 8, nós não tivemos recuperação das cepas de campo. A cepa sul-americana G15 ou algo assim, indicando uma maior proteção das aves nos primeiros dias de vida, e os títulos mais baixos ao final de vida dos lotes podem indicar também uma menor pressão de infecção, o que corrobora com os dados obtidos na biologia molecular. A vacina de imunocomplexo natural mostrou comportamentos distintos entre os grupos, demonstrando que seu modo de ação depende da cinética dos anticorpos maternos, assim como demonstrado também em 2019 por Rosenweg. Os grupos com nível de anticorpos maternos mais baixos da região sudeste demonstraram uma soroconversão mais precoce com os diferentes tipos de vacina, os títulos mais elevados à idade de abate. No caso das aves com nível de anticorpos maternos mais alto, né, da região nordeste, a soroconversão foi mais tardia, porém cerca de 4 dias mais precoce nos grupos vacinados com vacina de imunocomplexo natural. A precocidade da vacina de imunocomplexo natural pode ter colaborado para a não ocorrência de cepas de campo nos grupos
com baixos títulos maternais da região sudeste. Os títulos sorológicos podem, nos lotes 1 e 2, podem ter sofrido influência dos desafios de campo, demonstrado pela biologia molecular. Fica aqui meu muito obrigado e fico à disposição para dúvidas em relação a esse trabalho e outros assuntos. Muito obrigado. Cara, quanto tempo que deu, será, hein?